Então, quando eu falo com o meu time, eu sempre bato muito na tecla de não veste a minha camisa. Se você vestir a sua camisa, se você for o melhor que você puder ser, né, nessa tua jornada, e em consequência, se você estiver aqui comigo, eu tenho certeza que isso vai influenciar positivamente a Hands. Então, eu acho que o foco de gestão de pessoas tem que ser o de influenciar a pessoa a ser o que ela melhor puder ser para ela, né? Gerando desafios cada vez maiores e superando desafios e entendendo que essa vida intensa e cheia que a coragem de ser melhor precisa ser maior do que o fazer mais do mesmo, né? Marcelo, qual a marca que você mais admira? A minha. Ah, boa. Sim. Sejam muito bem-vindos ao podcast Líderes Fora de Série, um podcast oferecido pela Boomit. E hoje eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito, um revolucionário em marketing, uma pessoa que vem aí construindo toda uma trajetória de sucesso e de inovação no marketing. Eu tô aqui com Marcelo Lenhart, que é CEO e fundador da Hands. Marcelo, um prazer imenso ter você aqui com a gente. Uma pessoa super inspiradora, um baita empresário, um visionário, pessoa que sempre que eu vejo falando me inspira muito. Então, eu queria começar esse papo querendo ouvir um pouco de você, uma pergunta um pouco aberta, mas para a gente poder ir construindo juntos aqui. Para onde você enxerga que o marketing está indo? E para você que está à frente, né, da Hands, o que você acha que hoje o empreendedor, né, as grandes empresas, inclusive as médias, enfim, para onde você acha que as empresas precisam caminhar quando o assunto é marketing? Bom, muito legal estar aqui, adorei o convite, obrigado aí pelas palavras iniciais, subi o sarrafo aqui das coisas que eu preciso falar. Ótimo. Eu acho que dentro do contexto, aí dependendo, obviamente, de quais segmentos, né, de quais marcas, mas no modo geral, dentro do funil de comunicação, eu tenho uma crença visceral de que faz cada vez menos sentido as marcas falarem causa própria. Eu acho que despeja-se há muitas décadas, milhões e milhões e milhões. Lógico, um mercado super competitivo, faz sentido, né, desenvolver campanhas de massa, mas eu acredito cada vez mais no poder da influência, seja de macro-influenciadores a micro-influenciadores, né? E quando eu falo micro-influenciadores, eu estou falando que a gente hoje, né, o consumidor, ele já de muito tempo, ele tem voz, as redes sociais se transformaram num canal de conversa muito importante, e a espontaneidade, a opinião das pessoas cada vez faz mais barulho, né, mais sentido e mexe ponteiro. Então, eu acredito muito mais numa estratégia, né, de desenvolvimento de influenciadores, de uma cadeia de influenciadores, né, e de marcas que, acima de tudo, né, prometem e cumprem, desenvolvem um papel também muito importante do ponto de vista de sociedade, de devolver para a sociedade parte daquilo que ela consegue conquistar, né, no seu processo de receitas e faturamento. Então, eu entendo que a gente está partindo daqui para um futuro muito breve, a importância do ESG, né? Isso era discurso há um tempo atrás. Muitas marcas testaram para entender se isso se sustentava, porque existem diversas coisas que vêm para a mesa, mas que não permanecem, né? E acho que também esse contexto do ESG, ele não tem volta, né? Então, a responsabilidade corporativa é muito importante e ela tem que ser traduzida nas campanhas de comunicação e na atitude da empresa no dia a dia. Ótimo. E aí, quando você fala de marketing por influência, você está falando estritamente ali, você fala muito da marca não falar em causa própria, né?
eu tô entendendo aí, assim, sou uma ignorante, né, em marketing, mas pelo que eu tô entendendo é assim, quem fala sobre a marca e que peso essa pessoa tem, certo? E aí, uma saída é trabalhar essa plataforma de influenciadores falando da marca? De alguns anos para cá, a gente tem diversas estratégias, né? Tem aquela estratégia que já está disseminada e bem adotada, que é a estratégia para falar com pessoas que têm um número muito grande de seguidores, artistas, jogadores, enfim, celebridades, que vão ali, né, dar o depoimento delas sobre aquela determinada marca, produto. Isso, num primeiro momento, dá certo. Só que você sabe, o consumidor cada vez mais antenado e inteligente, ele sabe que aquela pessoa, o poder de recomendação dela, a influência dela está cada vez menor. Então é como se esse tipo de estratégia fosse a nova propaganda tradicional, né? Quando a marca está falando em causa própria. Porque apesar da influência desse cara, dessa personalidade, quem assiste entende que aquela pessoa está paga para fazer aquilo. Sim. Né? Então, isso, na minha opinião, é o que é o mais óbvio hoje em dia quando você fala do poder da influência. Se a gente analisar o que realmente transformou, né, o consumidor foi por causa dessa informação, por causa dessa indicação, ele consumiu esse produto, esse serviço, provavelmente tem uma chance de acontecer. Mas eu diria que percentualmente ela é menor do que, por exemplo, se a Carol, né, que eu conheço, que eu respeito, que eu admiro, me falasse, Marcelo, você precisa... Vou dar um exemplo aqui, vamos lá. Estou eu passando numa rua qualquer e eu escuto um spot de um restaurante, bem na hora que eu estou passando na porta dele, eu estou na rua dele, na hora do almoço. Eu ouvi falar sobre aquele restaurante, sobre um spot de rádio. Eu provavelmente vou ouvir, vai entrar pelo um ouvido, sair pelo outro. Eu não vou parar naquele restaurante e eu vou continuar indo para o lugar que eu iria. Tá. Mas se a Carol, 2 dias antes, comentou comigo, putz, você precisa ir no restaurante tal, que é ótimo, e naquele momento eu estou passando naquela mesma rua, na frente daquele restaurante, eu paro e entro. Porque o poder de influência, o poder de recomendação vem de uma história que é reputação. A Carol tem reputação comigo? Tem. Então, putz, legal, a indicação dela faz sentido. Quando eu escuto isso aleatoriamente de um influenciador, né, eu tenho noção de que ele está sendo pago para aquilo. Então, eu acho que agora, o que complementarmente à propaganda, às estratégias de influência macro, existem estratégias de influência dos micro-influenciadores. É quando você vai para um grupo, um exército de pessoas que tem um número relativamente comum. De quanto ali? Estou falando aí de 20 mil, 20 mil já 40, começa a ser... 50 mil, que são pessoas que têm um grupo que segue, que acompanha, que confia, e que quando aquela pessoa, né, teoricamente indica alguma coisa, ela tem mais propriedade, ela tem mais, é mais crível que ela esteja recomendando de fato aquilo, porque ela experimenta, porque ela usa, porque ela já usou, enfim. Então, eu acredito muito na verdade da comunicação, né? Existe a poesia por trás de toda boa campanha, e eu não estou aqui pregando que a propaganda tradicional, não, ela é super importante. Mas existem hoje outras vertentes, né, frente ao fato desse mundo de pessoas que podem simplesmente virar veículo. Sim. Né? Elas não são mais só receptoras de informação e consumidoras. Elas são veículo, né, coisa que não existia na década de 80, 90, né? Então hoje as pessoas são veículo e são empoderadas para recomendar. Beleza, perfeito. E aí, assim, quando a gente parte para essa estratégia, né, desse marketing por influência, o que você enxerga que funciona mais na prática, né? Você falou, tudo bem,
sair talvez dos grandes para ir para pessoas micro-influenciadores, mas assim, do ponto de vista de marca, o que você já viu de muito mal feito? Talvez você, obviamente, não possa falar a marca, mas o que você já viu de muito bem feito? Tem alguma estratégia, assim, que você fala? O que você viu de muito bem feito, eu acho que é mais tranquilo de falar, né? Não sei, ou fica à vontade. Mas assim, o que você viu, assim, cara, isso aqui é uma baita estratégia, isso aqui, não sei se funciona, ou que você tem casos, né, que realmente você sinta que não funcione tanto. Bom, coisas que não foram bem feitas, eu sempre acho que tinha uma marca de sorvete super famosa, há uns anos atrás, que estava ganhando mercado como ninguém. Nossa, todo mundo queria experimentar, todo mundo queria consumir, todo mundo falava. E aí um dia eles lançaram uma história para dizer que aquela marca tinha nascido daquele jeito, né? Uhum. E, putz... Descobriu-se que não era bem aquilo. Descobriu-se que não era nada daquilo, e a marca, eu nem sei, acho que ela nem mais existe, né? Então, eu também não sei, tudo, não tenho visto mais. Acima de tudo é ser verdadeiro, né? Não criar factoides que não combinem com a tua essência, né? Então, aí tá uma coisa muito de você ser honesto o tempo todo com o teu consumidor, né? Coisas que dão certo, estratégias são muito diversificadas de acordo com o produto, com a ocasião, com o consumidor, mas aí falando um pouco, né, do nosso lugar, né, como player, que acredita muito nas estratégias de atuação ao vivo, né? A gente entende que projetos que colocam marcas e consumidores frente a frente, sem a possibilidade de voltar e fazer de novo, trazem essa verdade que eu disse, né? Agora num exemplo ruim, né, dessa marca que a gente citou. Então todas as estratégias que envolvem, e a gente tem percebido isso, né? Tem uma pesquisa super recente de marcas e consumidores que o Meio Mensagem lançou, que diz que eventos, ativações, já são o lugar de comunicação que os consumidores mais desejam estar com marcas, né? E para anunciantes já é o segundo. Isso vem escalando, né? A importância da relação das marcas com os consumidores, a gente vê aí todos os efeitos, principalmente pós-pandemia, né? Em que as pessoas ficaram, né? Existia aí uma demanda super reprimida, e as marcas perceberam que essa relação com o consumidor direta, né? Vê aí o sucesso das ativações em festivais, as grandes ações que acontecem Brasil afora, né? E que muitas vezes mesmo, que não acontecia no passado, houve uma inversão bem importante, são o core daquela campanha. Então, as ações de live marketing, de ativação, passaram a ser, muitas vezes, o core de uma campanha que tem desdobramentos né, de mídia mais que expandem, né, para o OH, para a comunicação tradicional, mas tem um fato ali que está acontecendo naquele momento e que faz toda a história fazer sentido. A gente fez uma ação agora recentemente na Faria Lima, ali no B32, do lado da Baleia, para um cliente nosso, para a Avenue. A gente criou o Avenue Connection, com algo muito interessante, porque a Avenue é um corretor, né, vamos dizer, é uma empresa que leva os brasileiros para investir fora do Brasil. Né, uma empresa já enorme, com participações de grandes sócios, como o Itaú, por exemplo. E a gente falou, puxa, como é que a gente faz para, primeiro, gerar um recall de marca nesse funil de uma marca recente, uma marca relativamente nova, né? Então, primeiro, a percepção de que ela faz sentido, de que ela existe. Segundo, a compreensão, né, de como, para que ela serve, né, até chegar lá embaixo, né, na adesão. Então, a gente criou um projeto que a gente entregou ali na Faria Lima, que era o Avenue Connection, em que as pessoas chegavam ali e, como o mote da Avenue é conectar você ao mundo, né, sair do padrão de investimentos no Brasil para você poder saber como investir seus recursos nos Estados Unidos, na Europa, a gente trouxe para o Avenue Connection uma coisa muito interessante, que era você poder ser cidadão do mundo, um cidadão financeiro global, em que você comprava produtos que você normalmente só encontra a preços originais lá fora, nesse lugar. Então, por exemplo, a gente vendeu o iPhone a $799 em plena Faria Lima.
Olha. Né? Então, o que isso gerou? Isso gerou um PR gigantesco, né? Uma ação de conteúdo, porque além dessa loja de produtos, né, globais vendidos a preços originais, a gente tinha um espaço de conteúdo que o mercado financeiro se encontrou ali, né, os grandes players, né, conteúdos incríveis, debates incríveis, e essa história ficou evidente para a população de São Paulo, em cima, num cruzamento em que passam ali milhares de pessoas todos os dias. Então, esse projeto gerou visibilidade, gerou PR, gerou a estratégia de mídia, né, de digital foi super impactante. A recomendação das pessoas mesmo que estiveram lá, que compraram, que vivenciaram Falaram, tudo que aquilo. legal. Então, quer dizer, a gente ali num centro financeiro super importante posiciona uma ação inicial de uma marca que só fazia campanhas tradicionais, principalmente de estratégia de performance em mídia digital, e que realmente desperta para uma oportunidade de aparecer, né, num lugar tão importante, com uma estratégia tão legal, trazendo o entretenimento, o lúdico, né, para dentro da sua narrativa de comunicação. Esse é um ponto que você tocou que, assim, eu vejo muito uma dúvida, né, do empresário que está em crescimento e até de empresas maiores, né? Na Boomit a gente tem empresas que faturam próximo de R$1 bilhão, né? E a gente tem, às vezes, a startup que tem um produto inovador, que está começando, né? Então, que eles fazem, né, vários programas de mentoria com a gente. O que a gente percebe? Quando a gente fala de estratégias, né? Quando a gente fala da construção de marca, né? Quando fala de branding, você ter uma marca interessante, né? Você trabalhar um bom posicionamento, o que a gente percebe? Que isso fica meio para escanteio, né? Que somente as grandes empresas têm um trabalho realmente rebuscado. E aí eu particularmente passo da minha própria experiência. Eu, como empresária, achava que isso era uma grande idiotice, né? Eu gosto de falar isso porque a gente está aqui num papo super franco. A palavra não é nem idiotice, mas eu achava que não era tão importante. Que isso não era prioridade, né? E aí, anos eu tinha uma marca que ela foi interessante num determinado momento, para um posicionamento de público que a gente tinha. A gente mudou o produto, mudou o posicionamento, mudou todo o target, e aí eu senti um desconforto com essa marca e eu fui empurrando isso muito tempo. E aí, hoje, eu já começo a sentir, né, e isso é muito sensível em pequenos detalhes, né, e que depois você vai começando a ver toda uma relação. Não é só a marca, mas é a comunicação, são as estratégias que você vai, é como você fala para o mundo, né? E aí eu fui entendendo isso e de fato eu consigo perceber, né? E olha que assim, né, a gente está começando a pensar em branding hoje, né? Ou seja, a gente tinha muito esse olhar que você falou, desse marketing, né, de venda direta, né, de anúncio, faz o anúncio, alguém cai, né, aí faz os eventos online, converte. Então a gente tem ainda um pouco dessa estratégia, mas a gente tem começado muito a pensar nesse marketing de relacionamento, que era algo que a gente olhava pouco, eu acho que fiquei um pouco preguiçosa pós-pandemia, e a gente começou a trabalhar realmente assim, tá, o que a marca quer dizer, o que é a gente no mundo, o que nós queremos passar, né? E aí eu vejo que o empreendedor, né, o empresário, ele tem muito esse conflito, né, porque fazer branding muitas vezes é um custo elevado, né? Então, qual é o retorno disso? Como é que a gente mede isso? Isso vale a pena, né? Então, até que ponto e qual é o momento da empresa começar a investir e olhar para isso? Né? É lá no início do negócio, né? É um pouco quando você está um pouco mais estruturado. Então, assim, queria ouvir um pouco da tua opinião. Assim, sei que talvez assim não seja uma resposta, né, totalmente prática, mas eu acredito muito assim, existe um chamado para olhar para isso. E quando é esse chamado? Quando é que você acha que a empresa precisa começar a trabalhar esse posicionamento, a marca? Como é que é isso para você? Como é que você enxerga isso no horizonte da companhia? Vou dar uma má notícia aqui. Isso tem que ser feito desde o dia 1. Ótimo. Desde o primeiro dia, porque o marketing, ele, por muito tempo, né, nas grandes organizações, ele era visto como uma área, né? Então, falando aí do início, né, Peter Drucker fala que o marketing não é uma área, o marketing é a empresa inteira.
todo e qualquer código emitido, desde uma recepção de uma empresa até as grandes campanhas de comunicação, emitem códigos que são percebidos, né, pelo seu público consumidor. Então, as pequenas empresas, as médias empresas, é óbvio que quando você fala assim, puxa, mas o cara vai criar um business plan para ele, para lançar um negócio, ele está com o dinheiro super enxuto. É óbvio que o cobertor é sempre curto, né, demais. Isso para pequenos empresários a grandes empresários, né? Decisões difíceis precisam ser tomadas. Mas eu jamais desassociaria a questão de você fazer um investimento em geração de resultado a curto prazo e em detrimento de uma geração de resultado a longo prazo. Branding é geração de resultado a médio e longo prazo, né? Só que se você não começa, porque a questão de construção de marca, ela é força e frequência. Então você tem que ter um trabalho, uma estratégia que te coloque sendo visto, sendo percebido pelos seus consumidores e da maneira correta, né? Então, é desde o dia 1. Não dá para dizer que primeiro eu vou conquistar, vou fazer a curto prazo, vou gerar demanda imediata para fazer caixa para depois. E eu vou te falar o seguinte, eu conheço empresas que hoje em dia, empresas de grande porte, ainda pensam de maneira equivocada. Interessante você falar isso, né? Porque a gente acha que tem caminhão de dinheiro e que vai... Tem caminhão de dinheiro, mas... Desculpa te interromper, às vezes eu vejo, eu falo assim, né? Às vezes estou em eventos, ou grandes eventos, eu falo assim, nossa, tem essa ativação aqui da marca, né? E aí eu fico fazendo as minhas contas, né? Eu falo, nossa, isso aqui deve ter custado um dinheiro. E aí eu fico pensando assim, tá, qual é o retorno disso, né? E aí eu acho que entra um pouco do que você tá falando. Às vezes também aquela frase, né, do Nizam Anand, a abundância às vezes é uma M, né? Porque às vezes você tá com dinheiro, né? Não acho que a gente está vivendo um momento de vacas gordas, acho que a gente está vivendo um momento aí de vacas magras, mas eu acho que do ponto de vista geral, eu vejo muitas ações que eu falo assim, tá, tem esse logo aqui, tem essa ativaçãozinha, qual é a grande diferença, né? Talvez você pensar, né, numa ação hoje, se aproveitando das mídias sociais, do poder de influência das pessoas, para criar alguma coisa que, putz, talvez ela seja menor, né, mas ela tenha um impacto, e aí eu gosto muito do que você traz muitas vezes da questão da emoção, né, que impacta aí o límbico, né, do cérebro, e aí isso viraliza, né, talvez faça muito mais sentido do que você tá em 70 eventos com seu loginho em 70 eventos, com ativações meio mais do mesmo, com um brindezinho, com isso, com aquilo, com um negocinho que gira uma roleta, e aí você fala assim, cara, qual é o objetivo, né, disso? Quando a gente está falando para consumidor final, realmente, ações que não tenham um propósito muito definido torrar dinheiro, né? Tá. O que eu vejo que a gente constrói é sempre uma narrativa para gerar desejo, gerar interesse, e normalmente as ações que a gente realiza, elas têm um impacto muito grande local, mas elas geram uma demanda emocional e de expectativa que transcende aquele lugar. Aí é que você vai para o resultado que é sobre quem não foi. E que você consegue medir. Exatamente. Né? Aí você vai para o digital exatamente. E você consegue medir. Então, projetos que a gente chama de projetos que são PRable, que são projetos que têm uma dimensão de expectativa muito maior, geram uma experiência local, mas acima de tudo geram uma expectativa e um interesse de quem não conseguiu ir. Tá. Que é o marketing de escassez também. Quando você gera muito desejo para algo e consegue atender uma parcela muito pequena, né, por questões práticas, de investimento, físicas, né, por período, você faz com que aquela onda de informação, né, propague para um número muito maior de pessoas que deseja aquilo e não consegue. Então, eu lembro que quando a gente realizou para a Heineken um projeto aqui em São Paulo chamado Up on the Roof, a gente gerou um desejo tão grande das pessoas participarem desse projeto que a gente abria listas gratuitas para 500 pessoas, né, que eram a capacidade daquele lugar por dia, foram 25 dias de funcionamento, e nós tínhamos 120, 130 mil pessoas entrando simultaneamente, tentando se registrar para participar. Então, olha a dimensão que um evento físico, mas bem trabalhado do ponto de vista de posicionamento, de geração de desejo, de interesse,
pode gerar. E, obviamente, com um investimento muito menor do que se eu fosse impactar esse mesmo número de pessoas com uma campanha tradicional. Tradicional na TV. E eu vou te dizer que a campanha poderia até atingir esse mesmo número de pessoas, mas ia entrar e sair rápido da mente da pessoa. Isso que a gente construiu de desejo aqui é essa coisa da influência, de transformar o consumidor em multiplicador da informação. Porque aí você percebe que a tua campanha chega na roda de bar. Porque aí o cara fala, eu tô lá tomando um café contigo, um chopp, fala assim, tive lá. Putz, você viu tal que vai acontecer assim, assim, assim. Então você dissemina através da multiplicação do consumidor. Quer dizer, o consumidor ele vira canal da tua comunicação, né? E não simplesmente um receptor. É muito legal. E aí, pegando esse gancho, você falou começar desde o dia 1. Perfeito. Agora, começar desde o dia 1, de que maneira, né? Porque acho que esse é um ponto também interessante, né? Da gente pensar qual é o jeito certo da gente começar a trabalhar. E, obviamente, à medida que a empresa vai crescendo, né? À medida que a empresa ela vai ganhando escala, ela vai, né, crescendo em faturamento, quer dizer, qual é o que você entende que é o processo de reinvestir, né? E como reinvestir? Você falou, tem muita ação errada, tem muita ação que você fala, nossa, por que a gente está fazendo isso? Não a gente, né, a Rendes, mas de modo geral. Então, como é que você entende, assim, pensando assim, quais são os alicerces de um marketing bem feito, né, na sua concepção? E tem alguma empresa que você fala assim, nossa, essa empresa sabe fazer? Isso vai variar muito, né, Carol? Vai depender muito do mercado que essa empresa está entrando. Alguns mercados são mais sensíveis, a comunicação ela é mais necessária do que outros, mas para todos ela é necessária. E para mim, desde o dia 1. Quando você projeta montar um negócio, você não pode projetar esse negócio sem capital de giro, né? Sem fluxo de caixa e sem parte desse investimento estar alocado em marketing. Sim. Então, se você só tem dinheiro para uma parte do business plan, talvez não seja ainda o momento de você lançar um negócio. Porque são pilares muito importantes, todos eles são muito importantes para a sustentação num mercado tão competitivo como a gente tem hoje, seja qual for o segmento. Sim. Mas eu diria que se você tem pouco dinheiro, você está lançando uma marca, né, foi lá, descobriu, enxergou uma oportunidade que ninguém viu ainda, cara, hoje em dia todo mundo tem as redes sociais à disposição. Todo mundo tem um celular para fazer uma gravação mínima que for, né? Mas é isso, você tem que... Empresas líderes já utilizam nossa revolucionária calculadora People Performance Loss para maximizar o desempenho organizacional. Junte-se aos visionários que transformaram suas equipes e impulsionaram resultados. Estudos detalhados revelam que organizações que não abordam efetivamente a performance de suas equipes e líderes enfrentam uma perda média de 45% em receita. Nossa PPL foi testada e validada, proporcionando economias substanciais a essas empresas. Desenvolvida por especialistas em gestão de talentos e análise financeira, a PPL é a ferramenta de referência para CEOs comprometidos em otimizar não apenas a eficiência geral, mas também os resultados e crescimentos financeiros tangíveis. Nós analisamos métricas específicas que revelam o impacto financeiro direto na baixa performance, desde o nível operacional até a mais alta liderança. Descubra áreas precisas para intervenção e alavanque o potencial não explorado em sua empresa. Introduzimos uma abordagem inovadora para mensurar perdas de performance e, com isso, a PPL vai além das métricas convencionais, oferecendo uma visão única de impacto financeiro real da performance insuficiente em colaboradores e líderes. Antecipe-se a perdas futuras, identificando e corrigindo ineficiências hoje. Com a PPL, você não apenas resolve problemas atuais, mas também prepara sua organização para prosperar em um ambiente de negócios em qualquer cenário. Clique abaixo e acesse nossa calculadora agora. Marcas e consumidores. Quando o consumidor não entende o que você está dizendo ou não chega nele, a culpa vai ser sempre do emissor. Sim. Então, quando você desenvolve um negócio, você tem que pensar desde o início exatamente para que você serve, aonde o seu negócio vai chegar e, obviamente, fazer uma análise mínima de mercado, né, para entender como é que os seus concorrentes se manifestam em termos de comunicação. Mas, minimamente, você tem que se preocupar em fazer investimento de tempo e dos menores recursos que você tiver
para colocar a tua comunicação a serviço do teu consumidor. Então, óbvio que, dependendo do mercado, você sempre vai ter uma preocupação maior no imediatismo, né? Na venda de curto prazo, mas você não pode se esquecer nunca, né? E não perder nenhuma oportunidade de começar a construir uma percepção sobre o seu negócio, né? De posicionamento claro do que você faz, como você faz. E todos os negócios são, independente de se ele é mais ou menos tecnológico, ele é formado por pessoas, né? E acho que a gente pode começar a falar um pouco sobre gestão, né? Mas eu tenho uma visão muito clara sobre que o componente humano, ele é o mais importante em todo o processo do desenvolvimento de um produto ou de um negócio. Sim. Né? Design importa? Design importa muito. A gente come com os olhos, né? Eu acabei antes de começar aqui, a elogiar, né, o teu logo. Essa é uma outra confusão que as pessoas fazem. Isso não é uma marca, isso é um logo. Isso é um logo, sim. Porque uma marca é um componente muito maior, né? A marca não é você, é o que as pessoas pensam de você. O logo é você, né? Mas o que as pessoas pensam de você depende de todas as manifestações estratégicas que você faz ao longo de um período, né? Então, o design é super importante, hiper importante, né? A gente come com os olhos de fato, né? Mas esse é um dos códigos importantes, né? Então, sim, faz super sentido. A gente se reverencia, né? Por que o Rio de Janeiro, né, é o Rio de Janeiro? Pelo design, né? Exatamente. O design do Rio de Janeiro é melhor que o design de outra capital qualquer, né? Assim, por isso que é a cidade maravilhosa, não é? Se você vai para cidades do mundo, né, o que é que normalmente encanta, né? O que é que sai primeiro na foto? É o design, né? Sim. São as construções, é a arquitetura, né? Calatrava, né? Quando você vai para a Espanha, né? Dependendo de onde você estiver, a arquitetura de Madrid é completamente diferente, né? Da arquitetura de Barcelona, e enfim, então o design é importante demais, importante para nossa vida, né? Não, e isso que você está falando do design, né, sempre foi uma dúvida minha. E eu pude perceber essa transição na prática, né? Como a gente é uma empresa B2B, né, a gente tem um processo de venda consultiva, né? E aí eu me lembro que o comportamento do cliente até na questão, né, de querer de alguma forma barganhar preço e etc, mudou, né? Antes e depois do rebranding que a gente fez, né? E aí, principalmente com as estratégias que a gente vem trazendo, assim, mudou completamente, né? É isso. A forma como eles percebem, né? Por exemplo, e aí o design da apresentação, como a gente vem fazendo, né? Te dá um tom diferente para o cliente, né? Então, às vezes, eu vejo que os empreendedores têm muito essa coisa de pegar a capa do super-homem, né? Não, porque, putz, eu vou conseguir, né? Tudo na voz, né? No gogó. E não é bem por aí, né? Eu acho que a gente usar os recursos a nosso favor, né, facilitam muito mais o nosso processo de vendas. Então, eu entendo o marketing muito como um facilitador, né, do processo de vendas, né? Quando a pessoa já chega e ela está ali, ela foi convencida por vários toques, né, vários touch points ao longo do processo, é muito mais fácil você levar um cliente para um fechamento. Mas isso que você falou agora é muito verdadeiro. Inclusive, indústrias olham para outras indústrias que não tem nada a ver como inspiração. A indústria de materiais de limpeza olhou há umas décadas atrás para a indústria de perfume, de frascos de perfume, e entendeu que o desejo, a disputa numa gôndola, né, o design é tão importante quanto a marca que está ali, que gera confiança. Quantas vezes você não foi num ponto de venda, se deparou com uma marca nova que você nunca viu, e você teve a curiosidade, mas você olhou para aquele, né, para a embalagem, para a qualidade daquele invólucro ali, né? E falou, cara, isso daqui deve ser importado, eu nunca vi, né? Sim. E a gente acha que aquilo é melhor e você experimenta. Então, o design, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, uma das coisas mais importantes para se pensar em qualquer tipo de produto. Sem fazer propaganda, você me lembrou aqui, né, um exemplo, né,
você pega do bem, né? Não sei nem como é que tá hoje, em termos de crescimento e tudo, mas eu me lembro que quando eles lançaram, né, também tem uma questão de storytelling da marca, que também ficou uma coisa meio mal entendida ali depois, mas do ponto de vista, assim, de design, ele destacava na gôndola. E te dá, e dava, né? Pô, que diferente. É uma embalagem clean, ao mesmo tempo colorida, tem humor, né? Então, tem uma marca que é interessante, do bem, né? Então, te dá essa vontade de falar, não, eu vou experimentar, né? E aí, eu acho que, eu acredito assim, você experimenta, você gostou, você consumiu aquele produto 3 vezes, aí sim, você tem um cliente, né? Tô falando muito de B2C. Recorrência. Exatamente, a recorrência. Se eu comprei o produto uma única vez, eu não sou um cliente, mas se eu compro 1, 2, 3, 4, aquilo é um hábito na minha vida, aí sim. Mas esse ato da experiência, eu acho que o design, ele é realmente fundamental. Fundamental, sem dúvida nenhuma. Marcelo, assim, pensando... eu sei que você não gosta do termo tendências, né? Mas assim, o que você tem visto hoje no marketing? A gente sabe que o marketing, ele acabou se tornando uma área, eu vou usar uma palavra, cansativa do ponto de vista, quando você é um empresário, assim, ele muda muito o tempo todo, né? Então, claro, quando a gente fala dos 4Ps, né, quando a gente fala né, o básico do marketing, ele vai sempre ser aquilo. Mas é o tempo todo a gente pensando, né? Você tem novas redes sociais aparecendo o tempo todo. Aí teve uma época lá que teve o Threads. Aí, putz, aí o Threads já não... Aí bombou um período, aí daqui a pouco não bomba. Então você fica assim, pô, faço ou não faço? Né? Você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o TikTok, você tem o LinkedIn, enfim. Né? O Twitter a gente não tem mais. Verdade. Bom ponto. Tem o X, né? Então, nesse caso específico... que a gente que eu tô falando, né, eu sinto os empresários, de algum modo, talvez um tanto cansados dessa velocidade que o marketing impõe, né, eu acho que essa é a palavra, né, o marketing, ele traz uma velocidade, né, porque ele é comportamento, né, ele é uma leitura do comportamento do que os clientes, né, o conjunto de pessoas ali praticam. Né, e pensam, como você falou, né, a marca não é não é o seu logo, é aquilo que você, efetivamente, as pessoas pensam sobre você, sobre a sua empresa. E aí, quando a gente olha para isso, o que eu sinto, né, essa velocidade do marketing, né, cavalar, aí, putz, agora a gente está falando muito inteligência artificial, né, então tem gente querendo usar a inteligência artificial para tudo, né. O que hoje você entende que são realmente assim, olha, eu acho que isso aqui é uma tendência, ou isso é um caminho, vamos chamar de caminho de evolução do marketing, que você entende assim, cara, eu acho que isso é uma coisa sólida, eu acredito nisso, é nisso que eu vou olhar para os próximos anos, né? Sei que você também não vai poder entregar todo o ouro, né? Porque a agência tem muito disso, né? Do capital humano envolvido, né, do pensamento. Mas assim, o que você olha hoje assim, e fala assim, cara, isso aqui é onde eu tô drivado, né? Tem muita gente ameaçado pela inteligência artificial, né, entendendo assim, puxa, como é que vai ser? Porque agora você consegue criar um texto, né, que às vezes é até melhor do que um copywriter, né, de muitas formas, você consegue criar vídeos, então assim, o que é realmente assim, o que é o caminho que você enxerga para o marketing? E o que você acha que, assim, é uma grande cortina de fumaça? Então, eu vou colocar aqui 2 situações que eram diferentes, né? E que, para mim, logo no início, né, na minha percepção, tinham uma era verdade, outra era mentira, né? Quando surgiu a história do metaverso, para mim aquilo era uma loucura muito grande e era uma estratégia para se alavancar uma empresa, né? Então, eu nunca acreditei no metaverso, como eu nunca acreditei no Second Life e assim por diante. Eu acho que esses universos paralelos fogem um pouco do contexto da realidade da gente, né? Num caminho completamente inverso, eu vejo a inteligência artificial como algo que não tem mais volta, consolidado, ainda em expansão, mas que realmente vai ser... E eu não vejo a inteligência artificial como um problema, um inimigo, de forma alguma.
acho que o capital humano, né, a inteligência humana, ela não será substituída. E eu vejo ele como um grande facilitador. A inteligência artificial, ela é um grande facilitador. Mas as decisões, a tomada a criatividade mesmo, né, eu acho que ela é humana. No final das contas, isso é uma ferramenta. Eu vejo a inteligência artificial como uma ótima ferramenta e eu não vejo ela como um grande inimigo, não. O que acontece com a indústria de comunicação é que o mundo ele tem muita gente e muita marca para um planeta só, né? E aí o nível de competição ele é descomunal, como nunca foi. Então o desespero pelo imediatismo faz com que as coisas realmente tomem essa velocidade desesperadora, em que você tem ofertas e possibilidades que você não consegue nem mensurar, absorver, entender. Então, o que eu digo sempre eu acho que a gente tem que ter um pé no chão e um outro no futuro, né? E essa percepção é estudar, é entender, é muito também de cada um, olhar para aquilo e entender se aquilo faz sentido para você naquele momento. Nós lá, falando um pouco do que, como você falou, não é que eu não gosto de falar de tendências, mas o ano passado no SXSW, os caras mais incríveis do mundo se renderam e disseram, olha, eu não sei. Não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Não tenho a menor ideia. Porque a pressão é tão grande, né, para se encontrar caminhos novos que tragam soluções definitivas, que todo mundo, uma hora, falou, não, nem eu sei. Sim. E eu acho que é um pouco disso. O que eu acredito, de verdade, é que você tem que olhar sempre para você, né, e parar de surfar certas ondas, tentando ser especialista em algo que você não é um mero aprendiz, né? Então, olha para o teu negócio, olha para a tua verdade, olha para o teu posicionamento, olha para aquilo que você realmente se destaca, né? E aposta nisso. Não use as tecnologias, as possibilidades como fim. Elas são apenas meio, né? Então, nós lá olhamos muito para aquilo que a gente acha que a gente é muito bom e é melhor do que a minha concorrência, que é conectar pessoas e marcas através de um componente que está na nossa história desde o primeiro dia, que é gerar emoção. Então, o Emotion Driven fala sobre todo o resto, né, trabalha em função de gerar emoções, né? Então, olha para o teu negócio, olha para a tua estratégia e seja fiel à tua essência. Porque, no final das contas, essas oportunidades, essas frentes de inovação, de tudo que aparece na nossa frente, sejam de canais, redes sociais, eles são só um meio, não é? Eles não são você. Então, eu acho que a gente tem que ser sempre muito fiel àquilo que a gente sabe fazer como ninguém. CEO tem que entender de marketing? Muito, né? Muito. Muito. E eu tenho visto um movimento muito interessante que antigamente, há uns anos atrás, isso não acontecia. Em grandes corporações, médias e grandes corporações, você via sempre um CFO virando CEO, né? Então, pessoas de áreas mais, né, de finanças, jurídica, administrativa, né, virando CEO. E mais recentemente eu comecei a perceber em grandes organizações profissionais que vieram de marketing e vendas subindo para a cadeira de CEO. Eu acho isso um avanço. Sim, CEO precisa entender muito de marketing e comunicação. O que você acha, assim, que um CEO poderia e deveria, quando a gente olha marketing muito extenso, mas assim, o que você acha que o CEO, para ele poder fazer as perguntas certas para o time dele em termos de marketing, para onde que ele deveria estar olhando hoje? Bom, ele tem que ter na agenda dele, né, sem dúvida nenhuma, olhar para aquilo que não só o time dele está fazendo, mas o que a concorrência está fazendo, né? Então, tem que ter na agenda do CEO uma sensibilidade muito apurada do que está acontecendo com as marcas ou a marca que a empresa dele desenvolve frente ao consumidor, né? O CEO não tem que estar só olhando para o marketing, mas tem que estar olhando para a ponta, né?
o que é que acontece com a marca dele, qual é a relação que o consumidor tem com a marca dele. Essa sensibilidade fina, ela muitas vezes na agenda corrida de todo mundo, ela é substituída por pesquisas que são muito importantes, né? Mas que a gente perde um pouco da sensibilidade quando a gente deixa de falar com o nosso consumidor. Então eu acho que o CEO sim tem que estar na agenda dele, fazer uma leitura bastante profunda sobre o que está acontecendo com a marca dele, o que está acontecendo com a concorrência, para poder, obviamente, entender se aquilo que está sendo feito com a marca dele, que as estratégias estão sendo definidas, estão sendo as estratégias mais corretas, né, para atingir o consumidor da maneira ideal. Marcelo, qual a marca que você mais admira? A minha. Ah, boa. Sim. Sim. Acho uma boa resposta. Isso aí, A minha, isso aí. Com certeza. Legal. E quando a gente pensa em produto, qual o produto hoje que você mais admira no mercado? Puxa, essa é uma... Ou admira, ou, enfim, usa, entende que faz muito sentido. Tem uma marca que eu hoje acho que faz as coisas com muita propriedade, com muita consistência, emana códigos muito bem amarrados, assim, e que você entra e sai daquele lugar e fala assim, putz, que experiência legal que eu tive aqui, que é a Dengo. Olha! Eu acho a Dengo interessante uma empresa... você falar disso. Ele é consistente, né? Ela é consistente em tudo. Ela é consistente no produto, no atendimento, no design, nos pontos de contato. E você enxerga a narrativa. Acho que uma coisa que você me perguntou é assim, as coisas têm que ter uma narrativa verdadeira. Você olha para Dengo, você vê lá desde o filme do cacau sendo colhido, né? O trabalho que foi feito, né, da comunidade, daquilo sendo transformado em produto, né? A narrativa caminha com uma verdade, né? E eu olho para essa marca e eu falo, caramba, que coisa linda, e sendo construída rápido, né? Muito rápido. Porque se você olhar, você vai nos shoppings, hoje em dia praticamente todos os shoppings têm. Aliás, eu vou almoçar, olha só que coisa, eu vou almoçar hoje na fábrica da Dengo, que é ali na Faria Lima, que é a loja maior, acho que é a flagship deles, e que tem um restaurante delicioso lá. Ah, não sabia. Você precisa ir. Ó, a história do restaurante. Ó, tá vendo? Já tá aqui, ó. Eu já, vou lá dentro. Eu não sou sócio da Dengo, tá? Ah, tá. Adoraria. Ainda, né? Fica aí o convite. Mas é uma marca que eu acho que está sendo feito, e eu vou te dizer, qual comercial da Dengo você viu? Nenhum. Então... Fica aí. Olha só o quanto aquela estratégia tão antiga quanto a gente, que é o marketing boca a boca, consegue fazer, né? Porque é a verdade, né? É o consumidor falando de um para o outro. Então acho que o código do design que você perguntou, né, na Dengo tão presente. Outra marca que eu acho fantástica, assim, que construiu uma história também, que trabalha todos os componentes, é a Osklen, né? Eu acho a Osklen também uma muito marca consistente. Já mais antiga, né? Mas, né, um trabalho... Você vê, eu não falei aqui de duas big marcas. Né? Falou da Apple, que todo mundo fala, que eu não aguento mais. Apple. Não, legal, Apple é legal, mas a gente gosta. Mas eu acho que essas... Mais recente, a Dengo me encanta. Assim. Eu acho que a Dengo foi um excelente ponto, né? Uma empresa relativamente jovem, né? Que realmente fez um boom, né? E ela foi muito consistente, inovadora. Sendo muito bem, assim, construída, né? Tem as pessoas que são as que iniciaram o negócio, sabem muito bem o que estão fazendo. São pessoas de larga experiência de mercado, que participaram de grandes empresas e que sabem o que estão fazendo. Mas estão fazendo com essência, com narrativa e com verdade. Isso é bem interessante. Você falou de duas empresas B2C, né? Tem algum caso B2B? E eu digo isso porque eu percebo que me parece um pouco mais difícil você... Primeiro porque você tem um número de clientes tão
tão grande quanto o B2C, mas me parece um pouco mais difícil, né, fazer branding. Bom, a gente tem um super cliente B2B, que é o Google, né? Eu não vou ficar falando aqui em causa própria, mas acho que o Google faz... Google e YouTube fazem coisas incríveis B2B. Mas eu vou falar de um case para mim, que eu acho que ele não é B2B, mas ele é uma empresa que, teoricamente, estava ali escondida em milhares de lares e que percebeu que só a estratégia B2B dela não adiantaria, que é a Tetra Pak. Tetra Pak ficou décadas escondida na embalagem de milhares de produtos. Sim. E só fazendo B2B. Até uma hora que ela percebe que era importante o consumidor saber. Por quê? Porque o consumidor ia influenciar a empresa a continuar comprando Tetra Pak e não o concorrente dela. Óbvio que a Tetra Pak tem uma série de patentes, né? Ela inventou uma série de embalagens e tal, ela teve aí uma proteção de mercado grande, mas ela, quando percebeu que isso ia extinguir, ela começou, o consumidor precisa dar valor para o meu produto, porque senão o meu B2B, o meu comprador vai parar de vai me colocar na berlinda com qualquer outra que passe até a minha tecnologia, ou uma tecnologia parecida ou melhor. Então, Tetra Pak virou sinônimo de segurança daquele produto, né? De confiabilidade. Então, e ela agregou para as marcas que compram esse asset. Então, hoje, quando você compra um produto e vê lá que é Tetra Pak, você fala, pô, esse produto seguro. É seguro. Então, acho que Tetra Pak, não falando do que era uma estratégia habitual e óbvia, ela só vendia para as marcas, né? Ela não vendia para o consumidor. Mas ela percebeu que se o consumidor não percebesse o valor da Tetra Pak, ela estaria fragilizada lá na frente, né? Na troca dela por qualquer outro concorrente um pouco mais barato. Então eu acho que essa foi uma estratégia que eu guardo, assim, que poucas pessoas falam, mas que eu entendo que foi uma estratégia muito acertada. Tanto que você sabe o que é Tetra Pak. Eu sei. Não é? Não, perfeito. Marcelo, a gente está finalizando, mas eu queria que você deixasse prioridade, né? Assim, uma coisa que você, para quem está assistindo a gente, um ponto de marketing que você acha assim, isso aqui não dá para abrir mão hoje, no meio de tanto barulho, né? Eu sei que tem várias coisas, mas assim, você fala assim, esse aspecto você, né, o líder de área, né, de uma grande empresa ou, né, um CEO, né, que você falou que o CEO tem que entender de marketing, o que você assim não deixaria de olhar isso? Eu não perderia de vista isso por pelo menos aí os próximos anos. Eu acho que eu vou responder a tua pergunta com duas coisas. A primeira é a técnica, né? Dizendo que, mais uma vez, né, o poder de influência do consumidor é cada vez maior. Então, as marcas precisam estar muito atentas para isso. Falar em causa própria faz cada vez menos sentido, né? É como uma entrevista de emprego, né? Você vai lá e fala o melhor de você, mas com certeza o entrevistador vai ligar para o seu empregador anterior para saber se aquilo era verdade. Sim. O consumidor não tem essa chance, né? Então ele precisa saber se aquilo é de verdade mesmo, e ele, quando recebe a recomendação de um amigo, de uma pessoa qualquer que tem reputação para com ele, o impacto é muito maior. Então, trabalhar a microinfluência, né, é muito importante. Trabalhar o consumidor como multiplicador da informação é muito importante. Agora, como CEO, falando um pouco de gestão, eu acho que a gente vive tempos medíocres e as pessoas entendem mal o medíocre, né? O medíocre é o mediano. Na média, né? Isso. É que o medíocre foi rebaixado para ruim, né? Uma coisa Sim. medíocre é uma coisa ruim. E eu acho que o que a gente precisa desenvolver nos nossos times é a consciência de que eles podem mais e de que eles precisam trabalhar em causa própria, aí sim. Quando eu tô com o meu time, eu nunca digo que eles têm que vestir a camisa da minha empresa. Eu digo que eles têm que vestir a própria camisa.
Eles têm que se desafiar. Eles têm que entender que uma vida medíocre, aí sim eu digo, é uma vida ruim. Que as pessoas precisam querer mais, precisam se desenvolver, precisam transgredir, precisam ser o que de melhor elas puderem ser. A vida é um sopro e a gente precisa fazer disso algo muito especial. Então, quando eu falo com o meu time, eu sempre bato muito na tecla de não veste a minha camisa. Se você vestir a sua camisa, se você for o melhor que você puder ser, né, nessa tua jornada, e em consequência, se você estiver aqui comigo, eu tenho certeza que isso vai influenciar positivamente a Hands. Então, eu acho que o foco de gestão de pessoas tem que ser o de influenciar a pessoa a ser o que ela melhor puder ser para ela, né? Gerando desafios cada vez maiores e superando desafios e entendendo que essa vida intensa e cheia que a coragem de ser melhor precisa ser maior do que o fazer mais do mesmo, né? Eu acho que o mercado, quando você tem um time que que se supera, que se desafia, que corre riscos, com certeza você tem o melhor time do mundo. Quando você tem uma empresa em que as pessoas estão fazendo mais do mesmo e estão trabalhando por hora e não por objetivo, né? Provavelmente você vai ter problemas a curto prazo. E o marketing, né, tem muito a ver com ousadia, tem muito a ver com coragem, né, e esse olhar de perceber para onde o mercado vai, e às vezes você não tem absoluta certeza. Na verdade, às vezes não, acho que a maioria das vezes, existe pesquisa, existe, mas no fim do dia você vai entendendo, percebendo, né, e aí eu acho que tá muito no sutil, né, e aí você transforma isso, né, em testes e vai crescendo. Muito bom, Marcelo. Um prazer, uma aula para mim estar aqui com você. Super honrada. É super bom, assim, ter você, né, nesse lugar que é raro, né? A gente tem uma relação, né? Você é cliente da Bumit, a Hands é cliente da Bumit já há um tempo, né? A gente sempre troca muito sobre time, sobre performance, nas mentorias e nos processos, mas eu sempre quis, né, ter esse espaço, né, para poder aprender, né? Eu acho que para mim é um privilégio ter vocês, né, como parceiros e clientes, e para mim é um orgulho mesmo, né, ver de perto toda essa revolução que a Hands faz no mercado e sempre drivado para emoção. E eu queria que você deixasse aqui teus contatos, não sei, aí contatos que para você fazem sentido, da Hands, enfim, como é que as pessoas te acham, né, caso elas queiram de alguma forma conhecer um pouco mais da Hands, conhecer um pouco mais do Marcelo. Bom, obrigado pelo convite, o papo foi ótimo. Nesse nosso processo de desenvolvimento nos últimos 15 meses ou 18 meses, já não lembro, a Bumit tem sido preponderante, tem sido importante demais, né, do ponto de vista organizacional, né, do ponto de vista inclusive, como um grande parceiro para tomadas de decisões muito estratégicas para o negócio. Então, eu que fico feliz de estar aqui. Os nossos contatos são hands.ag, né, e lá vocês vão encontrar tudo, e no Instagram é handsag. Então, entre em contato. Acho que esses são os melhores lugares para encontrar um pouco da nossa história. Perfeito. Marcelo, muito obrigada. A gente se vê aí muito em breve. Obrigado Um beijo. a você. Beijo.